A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém? Nós estamos hoje celebrando um dia de grande importância para nós cristãos, dia da Páscoa, dia da ressurreição de Cristo Jesus. Como cantamos, Ele venceu a morte, Ele vive, Ele reina, e Ele está ao nosso lado, bem próximo de nós. É Deus de detalhes, é Deus que cuida do nosso coração, é Deus que nos abraça, que nos levanta. E obviamente que nessa manhã, diante da dimensão, da importância que esse dia representa para nós, onde o plano da redenção de Deus é cumprido e Ele vence a morte e o véu se rasga, e hoje nós temos livre acesso à sala do trono para poder falar, para poder clamar ao Senhor por nossas necessidades, petições, ansiedades. Eu vejo como muito importante trazermos à nossa memória como se fossem duas palavras, dois versos dentro de um louvor que existe, e você bem conhece, que diz assim: se não for para te adorar, porque eu estou aqui, se não for para te servir, para que eu nasci. Isso deve ser uma grande realidade em nossas vidas, já que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É a esses a quem Deus procura, a quem Deus busca, e é a esses que serão tremendamente abençoados nesse período curto que se chama vida. Amém? E por isso, eu quero nessa manhã compartilhar um texto com vocês, que vocês certamente já conhecem, e que fala da oferta extravagante do nosso Deus. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em João, o Evangelho de João, no capítulo 3. João capítulo 3, a partir do verso número 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E o verso 21 vai dizer: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos nessa manhã pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na sua casa, na sua presença, com expectativas, Deus, grandes no nosso coração, mesmo num dia de celebração, um dia, Deus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque a sua palavra é poderosa, ela é viva e ela é eficaz, e ela faz separação entre alma e espírito, entre a nossa vontade e a tua soberana vontade. E por isso, Deus, nessa manhã nós entregamos o controle de tudo que vai acontecer a Ti,
Porque sabemos, Deus, que o seu caminho é perfeito, os seus caminhos e pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, ó Pai, em tudo que o Senhor tem revelado e ministrado, ó Pai, aos nossos corações, e há conforto no nosso coração saber que, a despeito, Pai, de toda a majestade e poder, o Senhor é Deus de perto, é Deus que cuida de cada uma de nossas necessidades, é Deus que trata as nossas ansiedades, é Deus que muda o nosso caráter, é Deus que traz resposta para as nossas aflições. E por isso, Pai, nessa manhã entregamos mais uma vez diante de Ti tudo o que vai acontecer a partir desse momento. Dá-me liberdade para falar em Teu Espírito e prepara, Deus, o coração da Tua igreja, mais uma vez como terra fértil, para receber, Pai, a profundidade e a amplitude da Tua palavra, para que entendam, Deus, verdadeiramente qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, para que se cumpra e possamos viver o sobrenatural e o melhor dessa terra. Assim nós oramos, declarando que nada nem ninguém tem poder para diminuir, para limitar, para restringir o que o Senhor tem para fazer nessa manhã. Assim oramos e agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, hoje a mensagem, como sempre, há um protagonista, o protagonista é Jesus, e hoje não poderia ser ainda mais protagonista dessa mensagem, dia de Páscoa. E a palavra de Deus nos mostra que Deus ele iniciou sabiamente no jardim do Éden a implantação dos direitos e dos deveres para o povo que se chama pelo seu nome, quando ele estabeleceu o livre-arbítrio e limite para Adão ao dizer: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerás. Mas Adão, ele não conseguiu entender a profundidade dessa mensagem. E aí a palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 5, verso 12, que por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio desse pecado, e assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos os homens tinham e têm pecado em suas vidas. E a indiferença e o gosto pelo pecado cresceram ao longo da história da humanidade. E a Bíblia nos mostra que decisões unilaterais e precipitadas, fazer o que achavam mais reto ser feito, a grande mensagem do livro de Juízes, que nós estamos aqui debruçados, ou debruçamos no dia de hoje, estudando na escola bíblica dominical, o livro de Juízes, faziam o que achavam mais reto ser feito. Endurecimento de corações, adorar outros ídolos. Preste atenção, igreja. Adorar outros ídolos, ou seja, substituir Deus pelo nada. Pelo nada. Porque esse é o significado de ídolo em hebraico, nada. E tornaram-se evidentes, frequentes, posicionamentos óbvios que perfeitos para a ação do inimigo de nossas almas. Um inimigo que é invisível, mas real. Um inimigo que está permanentemente atento ao nosso derredor para entrar nas brechas que o pecado oferece no relacionamento entre a igreja e Deus, entre os seus filhos e Deus, que tem amplo conhecimento da palavra, um inimigo ousado, intimidador, um inimigo ardiloso, valente, um inimigo acusador e habilidoso para fazer maldade, que age dissolutamente como uma serpente e na diversidade de métodos, que ruge como um leão para assustar,
que se disfarça, que se transfigura como um anjo de luz, que usa uma voz mansa e diversas máscaras, cuja estratégia é matar a autoestima, roubar a palavra de Deus, roubar as promessas de Deus do nosso coração e destruir a nossa confiança em Deus? Ou falando de uma maneira igual, mas diferente, cuja estratégia é desmotivar o soldado, o filho de Deus, dividir o exército de uma igreja e desconstruir o caminho da vitória, os princípios valorosos de Deus? Mas os planos de Deus não podem e não serão frustrados. E aí a palavra de Deus nos mostra que foi estabelecido por amor um plano de redenção, um plano de resgate. Deus, ele levanta profetas para dizer ao povo que se arrependesse. E também diz por meio de um profeta que nasceria um menino para desfazer as obras do diabo e que ele seria o maravilhoso conselheiro, ele seria o nosso Deus forte, ele seria o Pai da eternidade, ele seria o príncipe da paz, ele seria o Deus Emanuel, o Deus conosco. E assim ele se fez carne como nós, para compartilhar a sua experiência humana e nos mostrar como uma referência, nos mostrar como um modelo, como nós devemos agir para alegrar continuamente o coração do nosso Pai, como nós devemos agir para derrotar o inimigo, como nós devemos agir para receber o sobrenatural de Deus, como nós devemos agir para ser aprovado e sermos instrumentos da glória e para a glória de Deus. E assim, ele viveu como obreiro, um obreiro irrepreensível, que sabia o que tinha para fazer e não era necessário ficar repetindo, um obreiro irrepreensível, um obreiro santo, um obreiro, como nós dissemos na escola bíblica hoje dominical, um obreiro perseverante, um obreiro disciplinado, um obreiro submisso, um obreiro humilde, onde a palavra de Deus nos diz que mesmo ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele desistiu voluntariamente da sua glória, apesar de ele manter a sua divindade, para nos ensinar a não olhar para as circunstâncias, por piores que elas possam ser, e cumprir a vontade de Deus Pai, porque a vontade de Deus Pai é e sempre será boa, agradável e perfeita, simplesmente porque os seus caminhos e os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos. E como eu disse na introdução, ele veio para servir e não para ser servido. Ensinou nas sinagogas, pregou o evangelho do reino, fez muitos milagres, demonstrando de maneira clara que ele tinha e que ele continua tendo poder sobre inimigos e obstáculos que humanos imperfeitos como nós jamais puderam combater com êxito ou com pleno êxito. E assim a palavra de Deus nos mostra que ele transformou, por exemplo, a água em vinho. Em outras duas ocasiões, ele alimentou diversas pessoas famintas com apenas poucos peixes e alguns poucos pães. A Bíblia nos mostra que ele curou portadores de toda sorte de moléstia e de enfermidade. Curou cegos, surdos, leprosos, curou epiléticos, aleijados e inválidos em geral. Não havia doença ou mal que ele, Jesus, não pudesse curar. Mas ainda, a palavra de Deus nos mostra que ele também operou
em condições climáticas adversas e uma violenta tempestade no mar da Galileia? Seus discípulos apavorados, e ele simplesmente olha para a tempestade e com poder na sua palavra ele declara: se acalme, se aquiete. E tudo acontece. E a calmaria se instalou. Numa outra situação, ele caminha sobre a água durante uma tempestade, ou seja, poder sobre condições climáticas adversas. Os espíritos maus também foram alvo dos milagres de Jesus. Ele não temia esses espíritos, ao contrário, esses espíritos maus, eles conheciam a autoridade e o temiam. E até mesmo como nós cantamos, até mesmo a morte se rendeu ao poder de Jesus. Jesus ressuscitou pessoas, Jesus restaurou a vida do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, sem falar que ressuscitou o seu amigo Lázaro, morto há quase 4 dias. Pregou, curou, libertou. Quantos ensinamentos o Deus conosco nos deu para anular a nossa voz interior e resistir ao diabo ao escrever um belo e virtuoso caminho de vitórias para nós. E ele mostrou, por exemplo, que o deserto é uma grande escola do avivamento e que o tamanho do deserto ele está diretamente relacionado com a palavra que nós liberamos da nossa boca, diretamente relacionado com a palavra que nós liberamos de nossa boca. Ele mostrou também que toda vez que nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, porque maior é o que está em nós do que toda a afronta, do que toda a comunicação adversa que o inimigo possa levantar contra nós. Ele mostrou que as enfermidades nunca serão instrumentos de derrota na vida daqueles que exercitam a sua fé, porque verdadeiramente os sinais acompanharão aqueles que creem em Deus. Jesus mostrou que não devemos tratar mal por mal ou exercer a nossa própria justiça diante dos homens. E a palavra de Deus vai nos mostrar que quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava completamente àquele que julga retamente, àquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, e consequentemente, ele alcançava o favor de Deus Pai. Mostrou que a dependência de Deus por meio da oração move o coração de Deus em nosso favor, abre as comportas dos céus para derramar chuvas de providências, bênçãos, livramentos, vitórias, planos, estratégias, direções para as nossas vidas, conforto. E também nos mostrou que quando nós estamos com a palavra plantada em nossos corações, ela não somente pode, como ela vai nos conduzir pelo caminho da plenitude de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Toda a obra que Cristo fez, ensinando e curando, ele fez com a consciência muito clara de que ele viera ao mundo para o supremo fim de morrer pela humanidade. E é chegado o fim do ministério de Cristo na terra. Jesus ele se dirige para Jerusalém. Ele celebra a Páscoa com os seus discípulos. E esse era um evento sagrado para o povo judeu, porque comemorava a época em que Deus os poupou
da praga da morte física dos primogênitos por meio do sangue nos umbrais das portas e os tirou da escravidão no Egito, celebra a Páscoa, institui a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 26 diz: Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte de Cristo, ela expia os pecados, ela remove os pecados do seu povo, diferentemente do sangue dos animais no Antigo Testamento, que apenas cobria os pecados para que fosse restabelecida a comunhão com Deus. O sangue de Cristo também tem uma amplitude muito maior do que o sangue dos animais, porque ele nos resgata não apenas da morte física, mas nos resgata da morte eterna e nos salva da escravidão nessa terra e no porvir. Além disso, nessa última reunião com os discípulos, Jesus, ele ensinou, ou melhor, ele reforçou os princípios de servidão, do perdão ao lavar os pés dos seus discípulos. E era claro o seu discernimento, o discernimento de que o seu pai trabalhava até aquele momento e ele também não poderia fazer algo diferente disso, e que ele veio para servir e não para ser servido. E então, com alguns discípulos, ele entra no horto do Getsemane. E naquele tranquilo retiro, ele contemplaria o alto preço a ser pago pela redenção do homem. E ao considerar o sacrifício pela qual ele iria passar, a Bíblia declara que por 3 vezes Jesus rogou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Salvador, ele sofre intensamente. E a agonia que o domina faz o seu suor se tornar como gotas de sangue. E ali mesmo no jardim, Jesus ele é preso e ele é levado aos dirigentes religiosos que numa farsa de julgamento o condenam à morte. Ele é conduzido ao Calvário por uma via dolorosa, pregado numa cruz e levantado entre salteadores, entre criminosos comuns, onde suas dores seriam potencializadas. Após pregarem pregos longos, pontudos e de cerca de 15 centímetros, em suas mãos e em seus pés, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus, já sobre o efeito do tétano. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os dedos se curvam,
Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Enrijecem-se também os músculos entre as costelas, do pescoço e os respiratórios. E assim, a respiração de Cristo se faz pouco a pouco mais curta. E Jesus, ele é envolvido pela asfixia. Mas num esforço sobre-humano, Jesus quer falar. E ele declara: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a palavra de Deus nos mostra que ele pronunciou 7 frases na cruz. E cada vez que ele fala, ele tem que se elevar, tendo como apoio os seus pés pregados por um prego de 15 centímetros. Tudo isso para poder expandir a sua caixa torácica e poder falar. Uma dor inimaginável. E pouco depois, a palavra de Deus nos diz que o céu ele se escurece. E o sol, ele se recusa a brilhar. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos seus nervos medianos arrancam-lhe um lamento. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. E a palavra de Deus diz que isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E a luz da presença do Pai fora retirada dele. E durante aquelas negras horas da cruz, Jesus, ele se fizera pecado. Jesus, naquele momento, como vocês bem sabem, ele assumia a culpa do mundo, dos pecados de toda a humanidade, em todos os tempos, em qualquer lugar, os meus, os teus também. E por isso, sofreu o que o homem teria que sofrer por ter pecado. Ele foi afastado da presença de Deus, porque o pecado é a rebelião contra o céu, e ele traz em si a separação entre nós e Deus. Angústia e sofrimento por obediência a Deus. Mas ele ainda tem consciência e força para gritar: está consumado. Está cumprido, está finalizado, Pai, o seu plano de redenção da humanidade. E finalmente Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Tudo o que ele fez voluntariamente. Foi por sua livre escolha que Jesus se deixou prender. Foi por sua livre escolha que ele se deixou ser amarrado e maltratado. Foi por sua livre escolha que ele se deixou pregar a cruz, na qual ele morreu como pecador, pelos pecados de cada um de nós. Foi por amor que Jesus tudo sofreu. Eu quero que você entenda que a cruz de Cristo, ela não é somente um instrumento de Deus para a expiação do nosso pecado. Não, não é. Mas ela é o supremo argumento de Deus para que nós confiemos nele. E em alguns casos, se estamos afastados dele para voltarmos a ele, porque a cruz de Cristo é o monumento do amor
de Deus. A cruz de Cristo é o monumento do amor divino. E por isso Paulo, com muita sabedoria, disse: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo deve nos constranger. A sua morte, ela deve ser lembrada por nós a cada dia. E certamente por isso que Paulo ele inclui na armadura de Deus o capacete da salvação, que nós precisamos vestir para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E o simbolismo do capacete da salvação, ele foi promulgado para que nós possamos nos lembrar em todos os momentos, em todos os pensamentos, em todas as decisões, em todas as nossas atitudes da cruz de Cristo. Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos alguém não menor do que a personificação do próprio Deus, do que ele sofreu por nós, nós somos protegidos do egoísmo, ao ver o Senhor abrindo mão de sua divindade por nossa causa, ao ver a doação de uma vida em favor de muitos, mas nós também somos protegidos da arrogância e da autossuficiência. Por quê? Ao ver um homem humilde, em quem não foi encontrado pecado algum, se submetendo à morte mais cruel que alguém poderia ter por amor a cada um de nós. Mas também somos protegidos da desobediência, não somente do egoísmo, como da arrogância e da autossuficiência, mas também somos protegidos da desobediência. Porque na cruz do Calvário, nós podemos enxergar a submissão de Jesus à vontade do Pai, e assim entender, e assim aceitar pela fé, e assim acreditar que a vontade do Pai precisa ser cumprida em nossas vidas. E assim, o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso à sala do trono de Deus. Na sepultura de Jesus estão escritas as palavras: Ele não está aqui. Está vazio. O nosso Deus não está morto, Ele ressuscitou. O pregador voltou, as profecias se cumpriram. E Ele vive, Ele reina. E Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você para nos fazer mais do que vencedores dEle. E por isso, nessa manhã, em que renovaremos a nossa aliança mais uma vez pela ceia do Senhor, é preciso declarar em alto e bom som que toda honra, toda glória e todo louvor precisam ser dados a Deus. A oferta extravagante de Deus, ela não foi em vão. E ela mostra para nós uma referência importante de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Não um relacionamento frio, de necessidades, de barganha, mas um relacionamento extravagante, de profundidade, de amplitude, para que nós possamos retribuir a Deus tudo aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele há de fazer em nossas vidas. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos sentado aonde você está. E obviamente que a ceia do Senhor, ela é estabelecida para que nós possamos lembrar de Jesus até que Ele venha.
até que ele venha. Mas o capacete da salvação, ele nos deixou uma mensagem também muito importante, que a cada dia no mês nós precisamos domar a nossa voz interior e ter coerência com as nossas decisões para estarmos alinhados à vontade de Deus, não esquecendo o sacrifício que Cristo viveu na cruz do Calvário. Nós não podemos ser como o mundo, que se impressiona, por exemplo, com um filme da Paixão de Cristo, vai ao cinema, chora, ou vê em casa esse filme, e a mensagem, ela até alcança o coração, mas não alcança uma conversão. Deus não quer um relacionamento como um fogo de palha, de emoções carnais limitadas, mas como um Deus de aliança, Ele quer profundidade nesse relacionamento. E obviamente que isso só vai acontecer quando nós entregarmos a nossa vida, o nosso caminho para Deus, para que Ele seja Senhor e Salvador de nossas vidas e esteja pelejando as nossas lutas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu já disse isso para a igreja, isso não é uma palavra apenas para novos convertidos, é uma palavra que alcança todos nós diariamente com as nossas decisões, a decisão de entregarmos diariamente as nossas vidas para Deus, para que Ele, como Senhor, Deus Todo-Poderoso, Supremo, Ele possa pelejar as nossas lutas e se cumprir tantas promessas que dizem, por exemplo, uma que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. É o Senhor quem nos faz vitoriosos. Nós nos preparamos, nós nos capacitamos em Deus, nós nos alinhamos à vontade de Deus, mas é o Senhor quem nos dá a vitória. E obviamente que a decisão de encerrar o dia aprovado é uma decisão sábia, que cabe a cada um de nós. Mas a maior decisão que nós tomamos na nossa vida é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa é a decisão mais importante, é a mais importante. Não há nenhuma outra que chegue aos pés dessa decisão. Uma decisão que transforma caráter, pensamentos, posicionamentos, decisões, usufruto nessa terra e, sobretudo, na vida eterna com Deus Pai. Por isso, nessa manhã, a igreja, de olhos fechados, e ainda experimentando o agir de Deus, o haja de Deus em nossas vidas, porque Deus continua falando com a sua igreja. Eu quero, nessa manhã, saber se existe entre nós alguém importante para Deus. Alguém onde Deus já tem trabalhado no seu coração, onde Deus já tem ministrado a sua palavra, aonde já tem se quebrantado, aonde já tem desfrutado de uma pequena amostra do que Deus pode estar fazendo na sua vida. Eu quero saber se entre nós existe alguém que queira aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e estabelecer um novo caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus,
Isso é uma grande heresia, mentira do mundo. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. E nessa manhã eu quero saber se alguém entre nós quer aceitar Jesus como